temas, né, tanto a paciência com a perseverança, e agora essa autoconfiança, ela faz parte de um texto de Joana, que está ligado à disciplina da vontade. Ela chama que essas três palavras, elas representam recursos para essa disciplina da vontade. Que a gente sempre pensa, eu tenho que ter vontade para fazer as coisas, mas como que eu desenvolvo a vontade? Então, esses estudos trouxe, pelo menos para mim, poder estudar com vocês, como pode ser essa construção de colocar a vontade em prática, de transformar o desejo em ação, e esse desejo virar, então, uma vontade que move a gente, que vai fazer com que a gente desenvolva todas as nossas capacidades que já estão lá dentro. Eu posso continuar? Está dando interferência um pouquinho? Sim, mas aqui está, pelo som, aqui está bom, né? Não, aqui está saindo bom. Aqui também. Está tudo bem, Lina? Está dando interferência do som lá da cantina, por isso. Tá. Tá um pouco alto lá na cantina. É que está perto da cantina, aí o pessoal está aprendendo a lidar. Hoje, né? Mas essa autoconfiança como... É a última etapa, não, que última nunca chegaremos, né? Que a gente veio lá da paciência, né? Depois, qual foi o outro? Não, primeiro as escolhas. Perseverança. Começou, bem-vindo aí. A palavra. E aí, agora, a autoconfiança, né? Porque a gente precisa confiar nas nossas capacidades, ou seja, mudamos. Uau! Estou ativando a minha vontade e fazendo realmente as reformas que preciso fazer para ser melhor, para me sentir melhor, para poder produzir mais. E aí a gente fica autoconfiante, que também é uma pedra de 2 legumes, que Lina vai dizer agora. Eu não quero cortar o caminho, porque eu sei que elas têm um roteiro. Eu sou desroteirizada. Vale, aqui está saindo som. Está saindo som aí? Você está me ouvindo? Ok, mas acho que uma coisa que Estela comentou aí, dos recursos que a gente tem para disciplinar essa vontade, a paciência, o esforço que a gente tem que fazer, a paz, né, a ciência da paz também, a perseverança, que nós também estudamos aí algumas semanas atrás, e agora a autoconfiança. E acho que as conquistas, nós estávamos conversando um pouquinho antes, que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes devagarzinho, ninguém consegue colocar tudo de uma vez, né? Mesmo quando a gente fala sobre paciência, a gente trabalha uma camadinha da paciência, e trabalha uma camadinha da perseverança, consegue um pouquinho de autoconfiança, para a gente voltar nos desafios um pouquinho mais duros, um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complexos, para a gente criar mais paciência, mais perseverança e mais autoconfiança. Então, acho que é um círculo assim, que a gente tem nessa evolução, que é uma trajetória assim, bem circular, né? Mas isso eu acho bom também, porque evita que a gente tenha pressa, que atropele. Né? É bom saber disso, né? Que somos espíritos imortais, que a natureza não dá saldos, que temos várias encarnações ainda a serem vividas e já vivemos muitas delas, e que se hoje estamos aqui é o nosso melhor momento, nunca fomos melhor do que estamos hoje. Por isso que a regressão, às vezes, é uma faca também de 2 legumes. Para que eu quero olhar lá atrás? Eu só vou olhar a parte boa da história ou vai vir da minha memória coisas que vão me impactar? Eu não, já basta. A pandemia já é tudo. Né? Já estamos na regeneração. A regeneração é pensar assim, é daqui para frente.
daqui para frente é minha oportunidade de ser. Então, isso é muito gostoso, a gente saber que tem tempo, né? Porque você é japonesa, mas eu não sou. Não sou japonesa, não, gente. Sou neta de japoneses e, olha, nascida no Brasil com espírito italiano. Não tem pressa nenhuma. Mas acho que tem crescido. Nós esquecemos de dizer às pessoas que podem mandar recadinho, comentários, né? Perguntas, a Diana já está aqui com a mão levantada. Eu queria saber sobre essa questão da regressão, porque me fizeram uma pergunta e eu não soube responder, inclusive meu neto. Se a regressão, o papel da regressão dentro da espiritualidade, né? Se faz parte, ou se é algo à parte, e o que efeito pode jogar na pessoa. Eu não soube responder, realmente, não entendo esse trabalho. Aqui a gente aprende a regressão na mediunidade. Quando vai estudar mediunidade, vai aplicar a regressão nos espíritos desencarnados. Na pessoa encarnada é meio complicado. Porque sempre Não, mas os médicos, os psiquiatras, alguns profissionais se especializam nessa regressão, né, numa regressão no ser encarnado, e tudo depende, né? Porque se a gente veio com esquecimento do passado, é porque o passado não deve interferir neste momento. E, às vezes, a gente faz uma regressão e acha que já sanou com um problema que estava vivendo no presente e que teve, numa regressão, o aparecimento de algum conflito do passado não resolvido. E aí pode achar que resolvendo este conflito, resolveu o problema daquela deficiência. E, às vezes, aquele problema que hoje se apresenta é um problema que vem há muitas vidas, né, trazendo uma carga, uma hora com o primo, outra hora com o pai, outra hora com o avô, outra hora... Então, às vezes, você resolveu com o primo, não quer dizer que você sanou toda a sua dificuldade. Entendeu? Então, de repente, pode aparecer isso nesta mesma encarnação, e vocês, veja só, paguei um dinheirão por uma regressão que parecia que resolveu o problema e não resolveu. Isso acontece muito. Então, por isso, às vezes, é melhor... quer dizer, tem pessoas que conseguem, de uma outra maneira, ir sanando, né? Eu acho que o espírito imortal, ele é imortal justamente por isso, porque nada vai ser de uma hora para outra, porque a natureza não dá saltos. Então, a gente vai uns pouquinhos em cada encarnação, se lapidando, se melhorando. E você melhora em um aspecto, esse aspecto reflete em outras dificuldades. Por isso, talvez, o esquecimento do passado. Eu não preciso buscar uma coisa localizada. Eu preciso tomar um antídoto que seja bom para todos os meus males. Entendeu? Talvez por isso não precisar lembrar. Dentro do não é uma prática. Bom, eu, como espírita, não pratico. Eu digo, eu não sei se dentro da doutrina é prática ou não é prática. No livro dos Espíritos fala de... Eu não sei, nunca vi. Admir, não. É uma prática psicológica, gente. É isso. Não é uma coisa. Para aqueles que necessitam. Não com o intuito de querer saber. Porque eu vi aquele filme Minha Vida é Outra Vida, que é um filme espírita, e ela faz uma regressão porque ela está passando por muitas lembranças de uma vida que ela nem imaginava que tinha vivido. Ela veio novamente. E ela precisou da regressão para poder chegar ao ponto onde ela... Mas quantos casos desse você conhece? Entendeu? Tem muitos casos que, inclusive, tinha antigamente psicólogos e psiquiatras que faziam a regressão. Tem Everton, deles, livros que eu tem muitos casos. Tem muitas vidas, muitos médicos, e soluciona. Né? Porém, como você falou, é a faca de dois legumes. Houve casos de pessoas que voltou na regressão em um momento, em situações
não agradáveis que principalmente depois também não é isso que eu digo, é uma coisa meia, entendeu? Você vê que nos espíritos não é uma prática que você faz isso em todos os casos. O dialogador recebe naquela hora uma inspiração para determinados casos. Talvez seja isso que a gente ainda não tenha esse parâmetro. Então, às vezes dá certo, outras vezes não. Outras vezes sana o problema, mas eu não sei se é esse sanar nesta encarnação. Aí vai ter a prova na outra, né? Eu acho que a melhor coisa é um ditado aqui americano: deixe o cachorro dormindo, dormir. Aí tem um ditado americano que eu admiro, deixa o cachorro dormindo, dormir. Gostei disso, amiga. Vou usar isso. Eu acho que com toda a experiência que a gente tem, acho que todas as experiências, se não incorporar no ser imortal, né, se a gente não usar aquilo para se melhorar, acho que é esse cuidado que a gente tem que ter. O que aquilo vai adicionar de cura, de conhecimento, de experiência no nosso ser, no nosso espírito imortal, no nosso aprendizado. Porque quando a Joana fala, né, desses 3 passos, que não são só esses, mas ela cita esses 3 passos, da paciência, da perseverança e da autoconfiança, é porque é um caminho que a gente tem que ir com cuidado, porque é uma construção. A paciência, o que ela vai dizer é que a paciência, aquilo que a gente vai fazer, é uma conquista de entender que é um processo longo, que vai levar um tempo, que vai ter etapas, que você vai precisar perseverar para que esse processo da paciência, você vai ter que insistir para que esse processo traga frutos. O Haroldo conta aquela história que ele queria comer curau, muita gente já conhece essa história, que ele queria comer curau, aí ele foi para a fazenda, o amigo dele falou, ok, a gente vai então fazer curau hoje, e começa com pegar o milho, que a gente já até pulou o plantio, mas assim, ele teve que pegar o curau, entre pegar o milho, preparar tudo para depois comer curau, é essa paciência, é esse trabalho que Joana fala, que a gente vai construir com a paciência, vai persistir na insistência com a perseverança, para que a gente consiga colocar em prática nessa autoconfiança de que a gente tem aquilo já dentro da gente, que a gente tem esses recursos, é como se ela desse uma claridade, o processo é esse, ele é devagar, vai pedir paciência, como a Marisa brincou, se não conseguir nesse caminho, volta para casa número 1, né? Quem não joga jogo de dado aqui, né, de tabuleiro, você chega lá no fim do jogo, você joga o dado, volta para casa número 1. Então, é um processo mesmo devagar, entender que começa com a paciência, para que a gente possa se conhecer, se autoaceitar, se renovar, para caminhar nessa descoberta de nós mesmos. Eu acho que outra coisa que Joana fala, que nesse processo a gente começa a identificar valores que são específicos para cada um. Isso é evolução individual, né? Então, acho que quando a gente fala na regressão, há que ter cuidado com isso, porque a vida vai despertando em nós certas coisas que são nossas e diferentes para cada um, não é? E ela vai dizer assim, que torna-se, quando esses valores específicos começam a ser identificados por nós mesmos, a pessoa se torna vulnerável à dor sem se deixar vencer e à alegria sem esquecer seus deveres. Então, quer dizer, quando Jesus fala assim, a cada um será dado de acordo com as suas obras, ele mostra todo esse caminho de evolução que nós fazemos e, bem ou mal, a gente sabe que estamos ainda muito próximos do nosso mundo animal, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né, que a gente está trabalhando agora, nessa fase em que nós estamos. Então, quer dizer, isso faz parte dessa caminhada. Né? Muitas coisas a gente vai tentar ver atrás. Se a gente não está bem hoje, que dirá o que a gente vai desenterrar lá de trás que a gente não está preparado ainda para lidar com aquilo. Então, se está esquecido, talvez tenha uma razão muito boa de estar ali. Né? Ronaldo colocou aqui, ó, se quisermos saber realmente o que fomos em uma vida anterior, basta observarmos o que somos realmente hoje. Nossas qualidades e tendências são nossa bagagem que carregamos ao longo de nossas experiências. Então, não precisa nem gastar um dinheirão, né? Conhece a ti mesmo, mas às vezes isso dá um trabalho, que a gente adora não achar que somos o que somos.
Fora o tempo que a gente precisa, o tempo e a perseverança que a gente precisa conosco mesmos para nos conhecermos. Né? Nesse estudo, né, que eu fui procurando sobre autoconfiança, eu fiquei buscando, né, quais seriam qual é a colocação, no geral, na mídia, o que as pessoas publicam sobre autoconfiança. E muitas vezes a gente pensa que autoconfiança, né, vou trabalhar minha autoconfiança, então é mais naquela coisa física, no modo de falar, de se expressar, se portar no trabalho e tudo. E eu estava comentando com a Mauro cedo, uma das dicas, tem vários vídeos sobre dicas de como aumentar a autoconfiança. E uma delas era para você exercer, praticar, fazer de conta que você tem uma autoconfiança até você ter aquela autoconfiança. Então, assim, né, eles falam que fake until you make it, no americano, você vai fazer de conta até você conseguir conquistar. Mas o que me trouxe isso, na reflexão com a Marisa, ela falou, não, eu acho que é isso mesmo, porque, às vezes, aquela confiança em si, você tem que acreditar, você tem um exercício de se colocar numa posição de desafio, acreditando na sua potencialidade, mesmo que naquele momento a sua confiança é só em Deus, porque você mesmo não acha que tem, né? Mas que a gente estava falando de manhã, eu achei bacana a tua linha de pensamento. Quando você busca a autoconfiança, desculpa, eu estava pensando. Mas a autoconfiança, às vezes, nos sabota, nos engana, né? E não é isso que tem que acontecer. Quando você se achar muito autoconfiante diante de alguma coisa que você vem galgando conquistar, isso precisa ser realmente sentido, querido, e de uma forma que a gente se sinta muito gratificado por ter essa compreensão, e isso serve para coisas úteis, porque senão não é a autoconfiança que prega, né, que Joana traz, como você sentir essa gratificação pessoal por um ato que você conseguiu deixar de cometer, ou alguma atitude que você alcançou fazer, como às vezes calar diante de um processo né, que poderia gerar uma discussão. Uma coisa que eu acho que é bacana para a autoconfiança é quando a gente olha um noticiário, né, na televisão, principalmente agora, nessas mudanças de política, dessas coisas, e consegue ter uma reação mais saudável, né, mais pacífica, mais altruísta, mais querendo passar como vibração uma coisa mais positiva, e não entrando no jogo. Eu torço para esse time ou para aquele, entendeu? Não existe isso. Então, quem quer ser bombeiro, quem galga essa coisa de conquistar a paciência para ser futuramente um pacificador, é necessário que, na hora, a reação seja positiva. Porque, como a gente ouviu essa semana, né, menina? Deus é pai dos dois lados, sabe? Aquele que a gente acha o demônio e aquele que a gente acha o anjo tem o mesmo pai, imagina, são irmãos. Ai, my God! Irmãozinhos assim de sangue. Então, não adianta querer destruir um para poder eleger o outro, né? É o que a Maria falou aí, que acho que a autoconfiança ela é uma autoconquista, como nós falamos, né? É um autoconhecimento, é um trabalho interior, é reconhecer, assim, que todos nós temos as nossas dificuldades próprias e fazer esse esforço na direção de superar, de não ficar mais sendo de vítima. Mas, assim, se isso está acontecendo hoje, não é de mais ninguém, não existe acaso, não estou ali naquela situação. Está falhando. Por erro de Deus, né? Não é um caos, como diz entender que não tem mais porque estamos nos deprimindo, não tem mais porque nos super entusiasmar com uma situação que não é nossa. Está dando um pouco de interferência ali, né, eu acho. O Ricardo está olhando. Não, pode ir, o áudio está bom. O áudio está bom? Está indo. Não, a Lina também está ouvindo, né, Lina? Sim.
Não, é exatamente essa ligação dessa autoconquista, porque não é uma autoconfiança de você achar que você já conquistou tudo. Eu sou autoconfiante porque eu já sou bom e eu estou acima de tudo. Não é autoconfiança. É o contrário. Esse capítulo da Joana, ela convida que a gente entenda as nossas próprias dificuldades, a gente sabe das nossas limitações, e aí a gente está com a vontade de superar isso. Isso é uma autoconfiança, você se perceber nas suas deficiências, aonde você tem que melhorar, você tem nessa busca do autoconhecimento, para você entendendo um pouco melhor sobre você, ver o que você vai fazer com tudo isso e onde você vai buscar essa melhora. Autoconfiança de se perceber como você é e o que você vai fazer com as coisas que você tem que melhorar dentro de você. Por isso é uma autoconquista. Porque você vai ter que trabalhar em você, já não é mais em ninguém. É essa autoconfiança que está em você. Tanto essas situações que a gente tem que conseguir superar, quanto a divindade que está dentro da gente. Porque é isso que ela coloca, que essas potências estão dentro da gente. A gente tem que acordar essas potências, trabalhar nela. Isso é autoconfiança. Eu sou um espírito imortal, eu tenho consciência das minhas dificuldades, eu vou colocar minha vontade em prática, essa autoconfiança. Saber que eu vou errar várias vezes, saber que eu vou ter que recomeçar, que eu vou ter que exercer a paciência, não desistir, essa autoconfiança que ela fala. Isso que o espírito vai trabalhar e não vai ser um salto, vai ser mesmo um pouquinho, vai ser milimétrico. Mas, ultimamente, minha frase que teria acompanhado do Emmanuel é que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, nesse exercício, é que a gente vai sair espontaneamente. Quando percebeu, você já não respondeu do jeito que você respondia, já não se irritou como se irritava, e aí você vai percebendo, despertar das nossas potencialidades. Por isso que a autoconfiança está ligada, não só à autoconquista, como a Lina falou, como à autorrenovação. Ela pede que a gente faça esse processo. E aí a gente cai na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Como conter nossas más tendências? Aí Santo Agostinho, né, já vem dizer que o sábio da antiguidade, Evolo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele dá aquela receitinha de como a gente chegar todas as noites, fazer uma reflexão do dia, como se posicionou diante dos acontecimentos do dia, porque não adianta querer fazer semanal ou de 2 em 2 dias, porque é muita coisa. Se a gente quer realmente se reconhecer intimamente, fazer com que a gente saiba da gente, porque a do vizinho a gente sabe tudo. Tudo que ele melhora, tudo que ele piora. A gente no outro é assim, mas isso quando é os olhos voltados para nós é terrível, porque dá trabalho mesmo a gente, né, dizer assim, puxa vida, eu sou uma pessoa terrível. É difícil a gente dizer isso. Então, eu sempre recomendo assim, que isso seja feito no lavabo, quem tem lavabo. Sabe, lavabo, aquele banheirinho que ali você não fecha a porta, porque se você tiver um surto, você corre logo. Não chega a desmaiar e bate a cabeça, né? Você sente, vou surtar, sai, no outro dia vai mais de leve. Mas é o lugar que você fica bem próximo do espelho e olhando para você, você diz, como eu fui hoje no meu dia? O que eu fiz que agora eu me arrependo profundamente de ter feito e gostaria de refazer de uma forma mais positiva. Esse é o caminho do conhecer a ti mesmo, porque deitado como Santo Agostinho, né, na hora de dormir, não sei o quê, na hora de dormir você dorme, ainda mais para fazer um processo desse. Não tem quem fique acordado. Você diz assim, puxa, quando eu comecei a olhar para dentro, foi para dentro do sono. E aquelas pessoas que estão trabalhando na culpa? Não, mas não precisa ir. Vai assim, para o dia. Ai, hoje eu tive com a Admir, a Admir me solicitou isso, eu estava tão na hora, sem estar a fim de resolver isso, aí bati o telefone, eu inventei uma desculpa. Oi, sinto, não posso falar com você. Sinal caiu. Lá no Brasil, sinal cai. Mas aí você diz, puxa vida, que impaciência é essa? Que falta de vontade é essa? Né? Quer dizer que se fosse eu no lugar dele, querendo resolver um problema e solicitasse ele, se ele fizesse isso, como é que eu ia me sentir? Né? Eu ia dizer, puxa vida, e olha que eu chamo ele de meu amigo, e ele me chama de minha amiga, então que amizade, sabe? Aí a gente vai reflexionando uma coisa que aconteceu de manhã. Às vezes não dá tempo de passar para de tarde, a gente não aguenta. Porque o lavabo é pequeno, vocês assim, ó,
eu vou terminar desmaiando, vou bater a cabeça aí, entendeu? Então, é um processo que a gente vai se habituando a fazer. Quando você pensa que não, você faz isso na hora que acontece. Né? Aí não precisa mais aquele negócio de ir deitar ou ir para o lavabo. Na hora que a coisa se dá, você já se vê você, sua reação e sua ação nova. O que é que eu quero fazer? Aí vem a escolha. O que é que eu escolho? Ter uma nova ação ou reagir como aquele ser velho e doente que eu sou e quero deixar de ser. Aí você tem que se denominar. Tudo que a gente faz nos outros, a gente faz na gente. A realidade é essa. Né? Menino, isso é saudável, isso é maravilhoso. Porque você vai se ver nessa pessoa nova, que toda vez você vai se vendo como opção, ali encanta. Você diz, Maria, olha como ela está até mais jovem, sabe? Nem precisa mais pintar os cabelos. Que beleza. Você vai gostando do seu semblante. E o outro semblante vai sendo aquela pessoa que você quer, aquelas reações que você quer tirar para não ficar mais assim. Então, é muito legal a gente se ver fazendo o mal feito e se ver fazendo o bem feito, né? É muito legal. Mas é um caminho, porque se todo esse caminho, eu vim vendo isso, porque desde de novembro, né, Lina, que a gente vem com essa proposta, assim, que eu acho que era para a gente mesmo, graças a Deus, porque vai ficando, a gente vai dizendo as coisas, se ouvindo, e depois, para esquecer, um negócio. É diferente de quando a gente ouve de outra pessoa, né? É verdade. Essa trajetória de sobe e desce que Joana coloca tão bem, assim, que é a evolução, ela é esse somatório de vitórias e derrotas, e nós vamos percebendo que esses momentos de derrota também são fortalecedores, também fazem parte da caminhada, até o ponto que a gente entende que são todas experiências válidas, são todo um conjunto que vão nos fazer acreditar no futuro. É como a gente estudou hoje de manhã aí no Boa Nova, entender que a vida, hoje nós estamos aprendendo sobre esse futuro infinito, né? Nós somos espíritos imortais, cada passinho que nós damos importa, é importante para o aprendizado, isso vai ficar no nosso espírito marcado, né? Se nós fizermos esse esforço de autorrealização que você falou tão bem, que é marcar, prestar atenção nisso que está acontecendo hoje, se olhar naquele espelho e ver assim, ok, o que é que isso marca o meu espírito, o que é que isso está me ensinando hoje. E isso traz para nós a compaixão, porque se eu vou tendo compaixão por mim, pelas minhas quedas, na hora que houverem as quedas, você tem compaixão por si mesmo, você se retrata no outro dia, vai lá, pede desculpas, ou refaz alguma coisa que pode ser refeita logo naquele momento. Às vezes não, às vezes só em outra vida. E você tem que ter paciência para esperar. Então, isso é importante ter com a gente. Mas só que quando a gente começa esse autoprocesso, é tão interessante que você termina a ver no erro do outro o mesmo processo. Você já olha o outro na queda dele sem aquilo se lhe chocar mais. Você diz, ele está naquele processo que eu estive, ou esse daí eu ainda não passei. Olha para isso. E eu não quero passar, deixa eu já aprender com o erro do outro e ter compaixão do outro. Que a sua vibração de compaixão e de não crítica ajuda o outro que talvez ele ainda não saiba se ajudar sozinho. Entendeu? Então, isso é muito bom para todo mundo. A gente pensa que é nada de que vem desses ensinamentos de Jesus, nada que é divino e espiritual é só para uma pessoa. Não é. E tanto é mais fácil, né, você ter que olhar para o outro e aprender com ele e não ter que ir lá para o lavabo. Eu adoro isso, porque o lavabo é assim, aquele impacto. Olha, eu estou sentindo, eu preciso um lavabozinho essa semana, entendeu? Mas porque a coisa está ali, está dura. Mas quando entra no ritmo, né, de buscar realmente um processo de autoconhecimento, você termina vendo a cena, em qualquer lugar, até na novela, no filme, em algum lugar você vê alguma coisa que aquilo lhe cai assim, como uma luva. Mas a gente tem que estar, assim, nos amando, querendo isso.
olha, eu quero sair desta vida melhor do que eu estou hoje. Eu quero que na próxima, ainda mais que estamos na regeneração, me bote num lugar que eu não tinha que ficar tão assim, demorando de quebrar esse gelo comigo mesmo, como fiquei nesta vida, porque a gente ainda vai vir muitas vidas endurecidas. Nada vai ser, não tem. Como é que diz? Aquela. Não dá, então não tem nem que eu bote ao lado desse processo de autoconhecimento, um bocado de volta ao passado aí, vai dar jeito. As regressões, eu mesmo não gosto, porque eu não gosto de ser hipnotizada. Eu gosto de estar consciente nos meus movimentos, né? E às vezes que eu fui hipnotizada, foi muito benéfico para mim, mas eu era um adolescente, igual que era meu namorado, e ele estudava hipnose, e tirou a minha cólica, tirou o medo que eu tinha da matemática, coisas assim. Depois não conseguiu mais nada. Mais nada. Bota assim, nada. Hoje em dia ele tinha até uma frase que ele dizia assim, que eu entrava em transe. Olha que coisa, menino. Mas ele ia deixar isso. Então eu devo ter espiritualmente cortei em pedacinhos esse acesso à minha mente, lógico. Né? Mas era uma coisa assim que eu não me sentia bem, talvez por causa de outros processos, mas não me sentia bem e ter assim, a minha mente com alguém mandando eu fazer alguma coisa, Deus me livre, nem consciente, nem inconsciente. Eu acho que ajudou bastante, acho que na hora ele dava lá uns, né? Olha lá, pelo menos até os 60 anos de casado, já tem 42, você vê que progresso espiritual eu fiz com a minha paciência. Está mais autoconfiante, né, Marisa? Está mais autoconfiante, né? Olha, a Diana está falando uma coisinha. Eu vi uma mudança em mim, quando eu via. Eu parei de ver novelas na Globo, faz muito tempo já, desde que eu percebi que aquilo ali estava sendo muito para mim. Não estava nada. Aí depois, agora eu estou vendo de novo no Google, mas só aquelas antigas, que são ruins, entendeu? Ou seja, ela é viciada em novela, vai, Di. Aí o que acontece? Eu antes eu ficava com raiva de xingar tanto que eu faço sozinha, tá? Eu assisto sozinho, então eu brigo sozinho. Estão ouvindo? Estão ouvindo, gente? Ninguém está ouvindo. Sozinha, eu xingo sozinha, eu brigo sozinha, faço tudo sozinha, aí eu ficava com raiva dela. Mata mesmo, escola. Né? E hoje eu me pego olhando aquela pessoa que está ali fazendo um monte de besteira, com dó. Então, gente, como foi? Tá vendo? Não é capaz de perceber que ela está fazendo essa besteira. Isso já é um avanço. Já é um avanço, né? Então, eu não quero voltar de novo quando eu voltar. Não, você vai voltar. Diga, meninas. As meninas frisaram, não? Frisaram. Nunca mais viu. Desistiram de nós? Estamos aqui. Mas Estela sempre frisa assim, com esse. Você já viu? A gente frisa meio assim, torta. Estela não, é cara linda. Ela lá, ó. Frisada. Não, a gente está ouvindo, está ouvindo. Tá vendo? Ouviu você também. A autoconfiança leva ao encontro de Deus? É isso mesmo. Vai comentar, Lina? Não, para você, Estela. É para mim. Eu ia falar mesmo dessa frase. Ana, ela fala que a confiança leva ao encontro de Deus no mundo íntimo, que a sua grandiosa finalidade para a qual existe, convidando a superação dos impedimentos transitórios que parecem asfixiá-lo. Ou seja, é isso que eu falei de novo, essa autoconfiança, esse encontro com esse divino dentro da gente, onde estão todas as capacidades concentradas, esperando que a nossa vontade desperte. Então, quando a gente fala, eu fazia isso, já não faço mais, a gente sempre tem essa história, todos nós temos uma história de renovação.
pequeno ou grande, mas coisas que a gente fica aqui comentando e se abrindo o espaço, todo mundo vai dividir uma história de que já entendeu essa potência, não imaginava que eu tinha capacidade de, aí você enche, né? Não imaginava que um dia eu ia conseguir morar longe da minha família, morar em outro país, falar outro idioma, vai descobrindo todas essas coisas internas primeiro, e depois vai percebendo o emocional. Quando eu cheguei aqui, eu chorava todos os dias, depois eu passei a chorar uma vez por semana, e cada 2 semanas. A gente vai se fortalecendo, porque a capacidade que está dentro da gente, a vida vai apresentando situações, e aí que é essa autoconfiança de perceber esse movimento da vida, esses desafios que chegam no propósito. Quando você já confia que aquilo vai chegar como desafio, você vai ter que desenvolver aptidões que você não imaginava que você tinha, a paciência que você imaginava que não tinha, a perseverança que você pensava que não tinha, e já estava tudo lá. Então, tudo nesse caminhar, assim, que a gente faz, é descobrir essa divindade dentro da gente, essa autoconfiança de que nós somos dentro da potência. E isso que Jesus via na gente. A autoconfiança de Jesus é saber certo, tudo dentro de um processo, de uma fatalidade divina. Nós vamos desenvolver isso em nós. Então, o processo, eu achei muito lindo, porque acho que a gente usa o termo autoconfiança em situações que não é autoconfiança. Você pode estar ali, né, se colocando, mas a autoconfiança mesmo, de se perceber falho, de se perceber imperfeito, de se perceber, eu não acredito que eu faço isso ainda, eu não acredito que eu estou sentindo a perda de um ser amado, e eu já sei que a vida continua, mas está doendo. Mas é para doer, é porque é a nossa humanidade, a gente vai passar por momentos que vai pôr em dúvida aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa que acredita, para que a gente tenha confiança naquilo do Pai, confiança no projeto divino. A Joana usa um termo que eu até estou marcado aqui para falar, ela usa um termo assim, para a gente se motivar a crescer e alcançar patamares psicológicos, identificando-se com a causalidade única. Causalidade única. Temos essa causalidade única, temos um Pai, um Criador, que nos deu tudo ali dormindo para a gente fazer um processo todo de acordar e se descobrir, se auto-renovar. Então, eu achei, para mim, tomou uma outra perspectiva a autoconfiança. Não é se sentir bom naquilo que eu faço somente, mas é sentir a minha potência, apesar de todas as dificuldades e as nossas imperfeições, que vão se tornar potências da alma, porque é uma fatalidade divina dentro da gente. Para mim, a autoconfiança, assim, hoje eu vejo o quanto que eu tenho que trabalhar, mas ao mesmo tempo, o quão lindo é a definição de autoconfiança que ela traz aqui, o que está incluído dentro dessa confiança, esse entendimento da paciência, esse entendimento de que eu tenho que perseverar, tenho que insistir naquilo, para que aquilo dê um fruto. E aí você se sente autoconfiante, sabendo desse processo todo, da sua humanidade. Eu fiquei apaixonada pela palavra autoconfiança, achei isso lindo. Muito lindo. Para entender e conhecer os nossos limites, né, o quanto que a gente pode, o quanto que a gente ainda tem que trabalhar em nós mesmos, vai dando assim uma consciência do que nós somos muito maior do que assim, de repente você se olha no espelho e você fala assim, nossa, tem toda essa possibilidade de crescimento também, tem toda essa coisa que eu posso ainda crescer, que eu posso ainda conquistar, que está dentro de mim, porque já está ali dormente, a semente já está ali, a semente divina já está dentro de nós, não tem como nós negarmos que isso, quando algo vem de fora, um conhecimento que vem de fora, ele toca algo em nós, né? Aquele sentimento em nós que nos faz crescer de dentro para fora também. Então, acho que é esse ir e vir que nós temos que prestar mais atenção, que ela ensina a prestarmos mais atenção, né? E isso vai gerando cada vez mais autoconfiança. Estava aqui lembrando dessa frase que a gente tem aqui, né? Que o amor é a força propulsora do universo. E né? Dos universos que a gente conhece, que a gente não conhece, mas é do nosso universo interno. E quando foi João Evangelista que disse, né, quando perguntaram a ele que era Deus, ele disse, Deus é amor. Então, Deus é essa força propulsora que está no nosso universo interior. Por isso que quando alguma coisa mexe com o nosso sentimento,
Não vem de fora, como Lina disse. É de dentro. Desperta uma coisa que está adormecida em nós. Por isso que esse Deus imantado, esse Deus em nós, ele precisa existir. Tem que sair de lá do templo, da imagem, da igreja, do céu, sei lá de onde a gente botou Deus ao longo de tantas vidas, e trazer Deus para dentro. Na hora que a gente sente Deus dentro, as coisas vão nos tocar com muito mais profundidade. Tanto negativo como positivo. A gente vai fazer esse processo. Vou registrar o que eu fiz de negativo e transformar isso em positivo, porque o que está em mim não é o negativo. O negativo é fruto da minha ignorância, da minha falta de percepção, do meu desconhecimento da vida espiritual. Agora que eu tenho isso, eu vou registrar o negativo e, na hora, virar a chave e ativar e fazer tudo para começar uma prática disso, porque aí vem a perseverança. Se eu não exercitar essa nova atitude, às vezes até no início você se força a dar um sim, como antigamente tudo era não, não, não. Aí você diz, vixe, Maria, tudo bem. Tá, filha. Não é? Os pais sofrem demais com isso, com essa coisa de... não, se for alguma coisa que você esteja realmente registrando, que é um exercício de dominação, porque você é o dono da pessoa, porque você não quer que ela cresça, porque, sabe, a gente tem mil motivos para fazer a coisa que não está muito correta. A gente tem que ter essa avaliação, porque senão a gente fica mudando a chave para coisas que não, pelo contrário, já estão certas e a gente muda a chave. Por isso que há de se haver avaliação, de autoconhecimento, de sentir o que é que eu sinto quando eu faço isso. Eu me sinto um dominador. Eu me sinto satisfeito porque a minha palavra que foi respeitada, porque o que eu disse é que vale. Quem manda aqui sou eu. Quando você se vê tirano, você mesmo já tem medo de você. Vixe, Maria, estou com medo de mim. Eu tenho que tirar esse tirano de cima de mim para eu virar o homem bom que eu sou, o homem justo, o homem honesto, o homem que ama a sua família, os seus empregados, ou qualquer coisa que esteja em jogo na hora, entendeu? O jardim, tudo. Eu tenho que ser um homem, e um homem que eu digo, um homem e mulher, né? O homem como ser. Eu tenho que ser um ser que realmente eu respeite a vida e tudo que ela contém. Eu estou dentro. Os meus inimigos estão. Tudo que eu não gosto está dentro. Tudo que eu não percebo ainda está dentro. Então, eu tenho que admitir o novo. Uma coisa que eu não conheço, eu tenho que admitir. E falar sobre aquilo com um determinado cuidado, mas pelo conhecimento que cada um tem. Mas sem destituir o valor disso ou daquilo. Então, é necessário esse mergulho, porque senão a gente não anda. Anda, porque Emmanuel diz que a gente anda passinhos milimétricos em cada encarnação. Tenha paciência, disse a ele. Não, eu falei, Lina, é assim com ele, né? Aí eu disse, Lina, fala, Emmanuel, pelo menos dá um empurrão de vez em quando, como ele fazia com o Chico, né? Chico, quando perdia, olha que Chico é o nosso modelo de ser humano humilde, de ser humano esforçado no bem, né, passando por cima de tudo e de todos. Mas ele não podia chorar, que Emmanuel já havia dito, está chorando por quê? Não, porque meu sobrinho, porque minha irmã morreu, porque não sei quem está doente. Mas, Chico, isso são as dores da sua família, e a família Pereira, e a Silva, e a Andrade, e as dores dos outros. Você vai ficar perdendo tempo chorando aqui? Quer dizer, imagine, hoje, quando morre um parente ou alguém desencarna que a gente conhece, lógico, a gente chora mais do que um que a gente não conhece. Você sente do mesmo jeito. Mas sente. Então, tem que sentir pelos dois. Não tem que chorar e se descabelar por um. E no outro você só sente, quer dizer, você é espírita, compreende a imortalidade. Quando é o seu, você não compreende nada. Faz um escândalo. Então, aí você já sabe, vixe, eu estou completamente perturbada. Tenho que voltar para o eixo. O que é que eu quero entender? O que é a verdade libertadora que Jesus trouxe? Que a verdade do Evangelho, ela é para libertar, não é para meter minhoca na nossa cabeça. É libertar a gente um pouco da ignorância e saber
da ignorância de ignorar, né? Porque ninguém é burro. Todo mundo tem capacidade de compreensão. Todo mundo, né? Olha, meninas, eu já estou falando demais. Joana fala da autocompaixão perturbadora e inútil. Veja, esse é o conhecimento que vem trazendo para a gente, mas aí tem a sementinha ali que fala, bom, agora então eu preciso aprender a agir de uma forma diferente quando isso acontecer. Não posso mais ficar aqui me chorando, me fazendo de vítima, porque estarei perturbado e isso não vai servir para nada, é totalmente inútil. Né? Não é só eu ler isso, ouvir isso, entender isso. Eu tenho que colocar isso em prática em mim e um pouquinho de cada vez, porque não vai ser eu escuto isso hoje e amanhã eu vou saber disso e já não vou reagir dessa forma. É respeitar o meu passo, mas fazer o esforço necessário para que a mudança ocorra. E fazer no campo geral da vida, né? E saber que quando faz o correto, você sente uma autogratificação. Aí a autoconfiança cresce. A autoconfiança não é a gratificação de se achar o máximo, não é esse tipo de... É aquela coisa que você internamente sabe, puxa vida, olha para isso. Saiu, não sei como, mas saiu. Mas dá uma paz de espírito danado, nem que depois vá tropeçar no outro movimento. Mas esse que foi certo, cada vez que você fizer, é aquela marca, a gente vai ficando com aquelas tatuagens maravilhosas, né? Então, é muito bom. Mas tem que ter... Joana fala da autorrealização, porque quando você faz esse processo da autoconfiança, né, dessa autorrenovação, ela vai chamar de autorrealização. É isso tudo, esse descobrimento disso tudo que vocês estão citando, que a Lina está citando. E ela usou um termo que a gente já comentou, que você achou lindo, que é lindo mesmo, que ela fala que o espírito voa. Né? Quando você chega nesse ponto, né, o espírito, imagina. Que a autogratificação também. Você tem que, não é a gratificação de ser agradecido a você, é aquilo que você sente de bom, e às vezes você fica naquela coisa da humildade, e você diz assim, não fui eu que fiz, foi Deus que sabe, você não vai entregar isso a Deus. É com a ajuda é por aqueles caminhos que foram trilhados, mas quem trilhou foi você. Você tem que saber disso para poder aquilo ser seu, senão você devolve. Aí, na outra encarnação, você vem num outro contexto, você acha que aquela conquista não lhe pertence, não pertencia a Marisa do passado, não. Aquilo é no seu espírito imortal, aquilo é uma marca sua, entendeu? Nós não progredimos, né, evoluímos de uma forma, né, completa. A gente vai em umas coisas assim, outras não, é meio, né, meio espiral, Então, a gente tem que ter cuidado para não se sabotar também, porque somos os bonzinhos. E de bonzinho, como Joana diz, o inferno está cheio, né? É isso, ela dá uma definição de autoconfiança, que ela fala que, eu gosto de usar exatamente a palavra de Joana, porque fica assim, bem para gravar, ó. Ela fala que a autoconfiança resulta das conquistas contínuas, que demonstram o valor do que se é portador. Então, é onde a paciência vai mostrar que a hora que você consegue, você supera uma etapa, pode esperar que venha outra etapa. Porque, assim, é de conquista a conquista. Então, eu acredito que a autoconfiança, ela é isso. Ela vai de conquista a conquista. A Marisa acabou de falar isso. Você vai conquistando, e vai se melhorando, e vai descobrindo valores e ferramentas que você nem imaginou que tinha, muitas vezes. E nesse processo interessante que, conforme a gente vai descobrindo essas ferramentas e aprendendo a utilizar, o que começa a acontecer? As experiências vão acontecendo, vão ocorrendo, elas vão ficando cada vez mais desafiadoras, claro, porque nós estamos crescendo, né? Então, a vida vem trazendo coisas que vão nos fazer cada vez maiores, aprender, mas se nós entendemos que são experiências que estão acontecendo, vai crescendo dentro de nós, não só confiança, mas uma confiança no Pai, uma confiança em Deus. E isso vai gerando assim,
uma alegria, né? A alegria de Bartolomeu, a alegria da Boa Nova, agindo em nós, trazendo em nós uma consciência que vai melhorando a nossa fé vai ficando assim mais robusta, mais uma certeza de que está tudo bem, está tudo onde devia estar. E isso cria, acho que, uma paz interna, quando Jesus dizia assim, a minha paz, é porque ele já tinha essa certeza, ele conseguia transferir para nós aquele sentimento que já era certo para ele, não era somente palavras vazias, ele era isso. Então, acho que nós, aos poucos, vamos vindo também. Quando Marisa fala para a gente assim, tá tudo bem, vai dar tudo certo, esse momento vai passar, essa dificuldade vai passar, você já tem essa fé de que nós vamos dividindo entre nós também, nós estamos aprendendo a dividir entre nós. Essa paz que Jesus já tinha, né? Por isso que confundiu tanto quando ele dizia, eu e o Pai somos um. Aí a gente pensou uma época que Jesus e Deus eram a mesma pessoa, né? Então, essa consciência que Jesus tinha é porque as leis de Deus estão na consciência, né? Deus está na nossa consciência. Então, quanto mais conscientes, mais essa confiança, como Lina diz, cresce. Então, nunca estaremos sós, né? Estaremos sobre a umbrella sempre de um suporte que vai nos ajudar cada vez mais, que a gente vai ficando disposto a essa prática. Não é quando já ficar bam, 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 não, porque esse bam, bam, bam de Jesus, ele só é 4 bilhões e meio de anos a mais do que nós. Imagina quanto a gente tem que caminhar. Então, como a gente sabe que tem esse Wi-Fi que nos acompanha, é só a gente ter certeza disso e cada vez mais se aplicar, né? Fazer com que esses momentos de conquistas realmente aconteçam, porque vem o tempo todo a gente vive assim, vivendo as provas que ou viram expiações ou viram conquistas. Toda hora a gente sai de manhã, por isso que é feliz dia novo. Depois da pandemia não tem ano novo, tem dia. Então, a gente abre a porta de manhã, ou já que mora com muita gente em casa, já é o desafio, levantou da cama, já é. Então, você já sabe, eu vou entrar em contato com fulano ali, ó. Então, ali vai sair ou um sofrimento ou uma conquista maravilhosa do meu dia. Então, pronto, aí você vai, o outro não lhe dá bom dia, você dá bom dia, o outro não responde. Tadinho, ainda está dormindo. Daqui a pouco ele acorda. Aí você já saiu do sofrimento e foi para uma conquista da sua paciência, da sua tolerância com o outro que ainda está mais duro. Então, isso é o tempo inteiro, não vai acontecer uma coisa grandiosa, não precisa a gente esperar um câncer, uma coisa acontecer para a gente poder fazer isso. Tem que ser todo dia, né? Eu prefiro fazer todo dia do que uma coisa muito... Melhor, né? Menos coisa para lidar. Eu só queria terminar minha parte aqui trazendo uma coisa que Joana traz nessa lição, que reporta para como nós começamos hoje. Ela fala assim que quando essa autoconfiança vai crescendo, resultante dessa conquista que a gente vai fazendo aos pouquinhos, produz essa alegria que se transforma em saúde emocional e subsequente superação dos conflitos de vidas passadas. Então, toda a pergunta com que nós começamos, acho que a resposta está aí, viver a nossa vida fazendo o esforço necessário em direção ao Pai e celebrando cada conquistazinha que a gente faz, e nessa fala de Jesus que ele deixou para a gente, perdoa enquanto você está a caminho, faz ao próximo o que gostaria que fosse feito para você, aprende a amar o próximo como a si mesmo, né? Começando conosco mesmo. Então, acho que era isso que eu queria deixar a mensagem para vocês, deixar aí com a Estela e a Marisa. Não tem mais nada, Mai, eu encerro meu caso. Passou essa palavras.
Esse negócio do Japão, a única relação que eu tenho com o Japão, é ter amizade com todos esses japoneses maravilhosos. Não, é que lá em Salvador tem um bairro chamado Japão, e eu nasci nele. E como eu gostava muito de arroz, sempre gostei muito de deixar de comer arroz agora, há poucos anos, todo mundo da minha família diz assim, mas ela parece uma japonesa, porque podia, às vezes, ter a comida que fosse, eu escolhia sempre só o arroz, né? Então, vai ver que já era eu querendo me aproximar dessas mentes brilhantes. Mas é isso mesmo, aí, ó, a Carol botou aí, aprender a tolerar o próximo como ele é. Isso já é um trabalho, minha gente, que eu vou te dizer. Deve dar umas milênios aí de encarnações para a gente, né? Mas já dá para fazer isso em casa. Por isso que a família é muito importante, né? É lá o nosso, como a Joana diz, é o nosso primeiro laboratório. Né? Se a gente conseguir se manter ali naquele pequeno laboratório, exercitando, né? Esse nosso crescimento, já é maravilhoso. Então, é isso aí. E ó, Jesus. Linda. Carregando o João, que nasceu anteontem, o João da Clarice e do Ivo. Tá lindo, tá lindo. Eu acho que é assim que ele nos tem nos braços, né? Todos os dias. Eu ia falar isso. Tristes e desalinhados e desalentados e querendo descer, às vezes, uma ladeira que vai nos levar, às vezes, a um processo danoso para a nossa existência. Ele aí pega assim um pouquinho, né? Dá assim um balancinho, aí quando coloca a gente de volta no caminho, aí parece que a gente olha para cima e diz assim, mas hoje o dia melhorou, que coisa legal. Pelo menos isso a gente já abre um caminho para que a luz penetre, né? Essa falta de uma profundidade mesmo, assim, você olhar, né, a imagem de Jesus com essa criança no colo e o universo, assim, diante, né, de tudo na nossa frente. É lindíssima essa foto, realmente, a gente se deixar ser levado, porque até isso faz parte, nessa autoconfiança da gente entender que tem dias que só no colo dele. Ah, não, tem dias que a gente tem que se sentir nos braços do Senhor, sempre vivo. Nada como dormir à noite nos braços do Senhor, algumas noites que são pesadas para nós, né? E como é uma época muito difícil da gente estar passando e vivendo ela todos os dias com uma mente fresca e voltada para o positivo, às vezes a gente tem que estar, assim, nos braços do Senhor. Né? Às vezes, até para ir até as pessoas que estão doentes, a gente vai carregadinho, mas vai, né? É uma delícia mesmo.